Então, não, pode falar, Guru. Se a gente for para classificar, para entender, um que você, do espaço, assim, um bem inferior e um bem superior, só para a gente ter uma ideia. Plutão é um planeta prisão. Plutão, que vira planeta, sai de ser planeta, né? É um planeta prisão. Os espíritos piores estão lá, tá? Então, do nosso sistema solar. Você pode dizer até que os que já moraram na Terra e são ruins puderam ter... Sim, é um planeta prisão do sistema solar. Rola uma história, que eu não vou falar o nome desse cidadão aqui, porque o YouTube não gosta, tinha um bigodinho. Pois assim. Esse, então, não é o Charlie Chaplin, não é o Charlie Chaplin, Ele foi para lá. Eu não sei se ele ainda está lá, mas ele foi para lá. Em compensação, você tem Vênus, por exemplo, que é um planeta muito mais avançado. Lá já não tem mais corpo físico, né? Eles já são só espírito, não precisam mais encarnar. É um planeta quase feliz já, que está muito mais avançado do que a gente. E um que é feliz mesmo, que é totalmente... o Sol, né? O Sol é um planeta feliz. O Sol né? é só alegria. O Sol é só alegria, porque você fala, né? O pessoal de Júpiter, Saturno, cara, é planeta gasoso, não pense em vida lá. O que tem vida é nos anéis de Saturno, nos sóis, né? Você vê Júpiter, tem um sistema solar só dele, né? O dia que ele encandecer e virar Sol, porque hoje Júpiter já passa o dobro da energia que ele recebe do Sol. Então ele já é um Sol, ele vai virar um Sol de verdade. Ele já tem um sistema solar dele, já tem as luas, e a gente já tem provas de existência nessas luas, principalmente a Europa, né? E Saturno é um outro planeta gasoso, que a gente sabe que nos anéis de Saturno você tem muita coisa que rola lá, deve ter muita encrenca naqueles anéis. Nas luas também, são planetas gasosos. Então não dá para você pensar encarnados em planetas gasosos, não existe. Mas nas luas, sim. Agora, Marte, por exemplo, que é um planeta sólido, pelo que a gente sabe, se autodestruiu, né? Destruiu a civilização com uma guerra nuclear pesada, e hoje quem vive lá é intraterreno, né? É um planeta de regeneração, quer dizer, vibracionalmente ele está melhor do que a Terra, mas eles ainda estão em recuperação. Eles não conseguiram ainda voltar a ter um planeta habitável na sua totalidade. Já Vênus é um planeta onde os espíritos são completamente liberados, já não tem mais karma nenhum para saudar, não encarnam mais, estão em pleno processo evolutivo, é o que você chama de planeta feliz. Eles não têm mais karmas e não têm mais provas. Ali é só concretização de ideais. Né? Então eles são espíritos co-criadores mesmo. E essa ideia que os Estados Unidos têm, ou a China também, de levar as coisas para Marte, por eles já estão sabendo disso? Se você fala com os ETs, já existe conversações entre a civilização da Terra e a civilização marciana. A Terra provém algumas facilidades, tipo colonizar, levar sementes para eles e outras coisas, mas aparentemente já existe um bate-papo bom nessa altura. E quando leva a sonda da NASA, que chegou lá em Marte, pousou, que é coisa? Eles recebem, vamos mandar uma sonda. Você não vê, um dos últimos aí, ele teve até limpo, né? Limparam os painéis solares dele, limparam ele inteirinho para ele continuar funcionando. E a NASA sabe disso e não fala? A NASA sabe disso e não fala. A NASA tem contato com eles desde o final da Segunda Guerra Mundial. Pouco antes. O Truman teve, Eisenhower teve. Né? Houve muita troca de tecnologia, de informações. Não só os americanos, não. Os israelenses, os russos, os chineses, os da Grã-Bretanha. Né? Teve muita troca, tem muita troca de conversa. Você vê que o ex-ministro de Defesa canadense escancarou o assunto. Porque, lógico, eles têm muita troca de informações, né, com eles. Então, você vê, na minha opinião, a maior operação que envolveu extraterrestres e militares foi a Operação Prato no Brasil, lá em Colares, no Pará. Foram anos de filmagens, fotografias e contato com a equipe do coronel Irangê Buarque de Holanda, né, com os extraterrestres que estavam lá, vampirizando humanos. Não eram seres altamente evoluídos, entendeu? Porque eles eram meio grosseiros, assim, no approach com os humanos. Também que a época também era outra, né? Não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta integração entre a Confederação e os terrícolas. A Operação Prato, segundo muitos, terminou por ação do governo americano. Só que tem muita gente que fala, muitos ufólogos sérios que falam que a Operação Prato continua até hoje, só que não é nossa, agora é dos Estados Unidos, entendeu? O ET de Varginha, e o Marco Antônio Petit é referência no estudo do ET de Varginha, a nave realmente caiu, não é? Um humano se contaminou e morreu, o tenente que foi acompanhar, e os corpos foram para os Estados Unidos. Aparentemente não tinha nenhum deles vivo, mas os corpos foram levados para os Estados Unidos, assim como a nave.
E a Área 51 é um laboratório de troca de informações, né? Agora, essa engenharia reversa nem precisa ver, porque você já tem naves como discos voadores, que são aqueles triângulos pretos que são avistados e fotografados, que são feitos pelos americanos, não é pilotado por ET, é americano mesmo que está pilotando aquilo. Então, é muita coisa que existe que não chega para nós, né? O professor Salvatore Di Salvo, que foi considerado o cientista do mundo por Oxford, na área de geologia, ele era da Força Aérea Italiana na Segunda Guerra Mundial. E o esquadrão dele estava lotado na Alemanha, em Berlim, onde eles estavam construindo uma nave por troca de informação com ETs. Graças a Deus que os alemães não conseguiram, porque dificilmente a gente conseguiria ganhar a guerra se eles tivessem detido essa tecnologia em espaço mais curto de tempo. Agora, os americanos, eles pegam praticamente tudo que acontece de interessante para eles. E os ETs não falam nada, assim, opa, estão roubando, eles estão Não, porque nessa. Você tem... A gente fala de ET como se você ter evolução tecnológica fosse diretamente proporcional a desenvolvimento moral. Não é. Né? Você tem ETs que são muito maus. Eles têm tecnologia, mas moralmente eles são iguais a nós, não são piores do que nós, são iguais a nós, né? Então, esses caras, aparentemente, são os que têm contato com os governos. A confederação, por uma questão ética, ela não pode interferir. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas nesse absurdo que está acontecendo na Ucrânia, Sim. Várias naves estão sendo filmadas. Eu estava dando uma live há pouco tempo atrás, eu falei, está aumentando o número de avistamentos. Sempre que a Terra vai ter movimentação geofísica, e uma guerra é uma movimentação, né, começa a ter mais avistamentos de naves. E várias naves têm sido filmadas lá na Ucrânia em locais de ataque. Né? Eles observam, a confederação não pode intervir, porque eles não podem evoluir por nós. Talvez eles viessem a intervir se nós colocássemos em risco o planeta. Aí eu acho que eles vão intervir mesmo. Se a suposta bomba nuclear fosse solta, eles iam... enquanto a gente só acabar com a gente... Eles tanto ficam assistindo, tanto faz. Mas a gente já falou sobre isso, né? A gente teve uma live só sobre a bomba atômica, porque o Vagnão, ele era da área secreta do Exército aqui do Brasil. Puxa vida, Vagnão. O Vagnão, ele era de lá, e daí ele cuidava da estação de rádio, ele pegava todos os documentos secretos. A gente fez uma live só disso, aí o Vagnão ficava vendo tudo lá, lendo as bolinhas os orbe que voavam ao lado das naves e tal. A noite oficial de UFOs do Brasil é incrível. É verdade, é um caso muito bom. Aí a gente estava conversando sobre isso e apareceu bastante dúvida sobre isso também, né? Se efetivamente tiver uma guerra nuclear iminente, você acredita, você foi informado, ou você tem alguma informação de que essa civilização intergaláctica, a Confederação, ela pode intervir ou não? Eu trabalho desde 2004, eu sou o canal de uma pleiadiana chamada Shelian. Falaram dela aqui. Shelian. Shelian. Tá. E eu perguntei isso para ela. Na época, quando teve o Trump com o rapaz lá de Pyongyang, né? Sim, sim. Eu falei, vai ter? Ela falou, o que vocês fazem com vocês é problema de vocês. Se vocês colocarem em risco o planeta, nós vamos intervir. E nós já temos vários casos de ogivas desativadas por eles. Então, enquanto a gente se matar, problema nosso. Mas se a gente colocar em risco o planeta Terra... Porque existem mais habitantes aqui, né? Os minerais, os vegetais, os animais não tem nada a ver com a nossa loucura, com a nossa insensatez. Aí eu acho que eles intervêm. Se a gente colocar em risco o planeta, eles intervêm sim. Que aí desequilibra para eles, né? Claro, porque se você destruir a Terra, percebe o que vai acontecer com Vênus, Marte, vai ter um cinturão de asteroides. Você mexe nas órbitas. Quer dizer, a gente não tem esse direito de fazer essa bagunça toda, entendeu? Nós já somos essa escola... Tem muita gente que olha para a Terra como hospital, outros como escola, outros como hospício, né? Hoje, acho que a gente está muito mais para um hospício do que qualquer coisa. Mas então, essas naves que estão sendo avistadas agora lá na Ucrânia, na Rússia e tal, qual que é o objetivo? É impedir o excesso. O que a Sheliana falou, a Sheliana é muito ligada à causa animal. Então, eles têm resgatado muitos animais que estão presos... Você sabe que você tem santuário no mundo inteiro de cuidado de animais selvagens, né, que são judiados em circos, em zoos particulares mesmo. E eles têm retirados muito animais, mas têm retirados humanos também. Né? Humanos que têm capacidade quântica de conviver com eles e que estão em foco, eles conseguem retirar. Então, abduzidos e contratados deles têm sido retirados.
Mas agora, o que eu queria entender, assim, os nossos governos, né, os grandes líderes aí mundiais, todos eles conseguem, de alguma forma, a gente acredita ou entende, pelo que você falou, tem o contato com essas raças alienígenas aí. Por que nós, civis, talvez você seja um caso, mas por que a população civil mesmo não consegue ter esse contato com Então, você com essas imagina civilizações? se os nossos governos, os nossos religiosos, né, permitissem que a gente tivesse contato com outras civilizações com formas diferentes de existência, com um sistema financeiro muito mais moral, né, sem crime, sem nada, sem políticos. O que a gente ia fazer? A gente ia fazer uma revolução e a gente ia querer ter a vida deles. E esses caras não querem perder o poder, nem políticos, nem militares, nem religiosos. Eles não querem perder o poder. Então você acha que o Vaticano tem uma vasta biblioteca só sobre esse assunto. Até o Papa João XXIII teve contato lá em Castel Gandolfo, desculpa, não sei se foi Castel Gandolfo, mas acho que sim, onde ele tinha a residência de verão, com o ET. Ele estava andando com o Carmelengo, aí desceu uma nave, desceram os seres da nave, o Papa se ajoelhou na frente desse ser e ele teve uma conversa longa com esse ser. O Papa João XXIII está documentado. Você acha que é acaso que o chefe do Instituto de Astronomia do Vaticano, alguns anos atrás, veio falar que tem vida em outros planetas, que seria um desperdício, que Deus não criaria vida apenas na Terra? Tudo é preparação, eles estão preparando paulatinamente, porque como nós estamos muito imaturos, se você disser para a grande massa, olha, os ETs estão descendo no Central Park, você vai ter uma catástrofe civil, vai ter gente que vai matar, vai roubar, vai tentar matar os ETs, vai se matar. Você não sabe qual é a reação. Então, não só para não perder o poder, mas até para proteger a própria humanidade da sua imaturidade. Porque a gente foi aí, milênios, não tem, a vida só tem na Terra, a vida só tem na Terra. Por mais evidências que você tem, que tem vida em outros planetas, a ciência sempre falou isso. E a ciência manda na Terra, né? A ciência é dona do planeta Terra. Mas aí você é uma civil que tem contato e se comunica constantemente com esses seres. Por que nenhum governo ainda tentou te eliminar, por exemplo? Porque eu não conto, eu não tenho poder nenhum. Eu não mexo com nada. Não, como não? Não, eu não conto, eu não tenho peso militar, eu não tenho peso financeiro. O meu trabalho é um trabalho de formiguinha. A formiga você esmaga, você não está nem aí para ela. Eu não conto. É permitido, inclusive, que muita coisa venha ao conhecimento para preparar mesmo a humanidade. Até 2010, só avistava uma nave quem era abduzido ou contatado. Nós temos a nossa pineal, nós temos um chip de telefone com cristais de apatita. Cada um de nós tem uma mandala específica com o número de cristais e a disposição geográfica dentro da cabeça, geometria sagrada, né, dentro da pineal. E eles encaminham, através de ondas legíveis pelo nosso DNA, eles encaminhavam uma onda elétrica que era captada pela nossa pineal. Aí você virava a cabeça na hora certa, para o lugar certo e via a nave. Então, até 2010, avistamento de nave era DNA dependente. A partir de 2010, você tem um inconsciente coletivo crescente. Aquele filme do ET, do Steven Spielberg, contou demais, o Contatos Imediatos, mas principalmente A Chegada, foram filmes que dispararam o conhecimento e formou-se um inconsciente coletivo. Então, hoje, existem milhões de pessoas que têm certeza que existe a vida extraterrestre. Então, eles não conseguem mais evitar. Então, eles estão dando pílulas homeopáticas, aquelas bolinhas homeopáticas, preparando o grosso da humanidade, que ainda é negacionista nesse aspecto, para quando acontecer o contato, não acontecer uma tragédia civil. É tudo paulatino. Mas se você for ver, esse ex-secretário da Defesa canadense, não é à toa, ele teve permissão para falar. Aquele agente do FBI que dedurou, saiu na internet a comunicação dele. Pelo amor de Deus, eles têm um controle absoluto de comunicações. Não foi o Wikileaks. Ele declarou, porque ele queria... É tudo programado, entendeu? O próprio secretário da Defesa russo, quando falou há 5 anos atrás, se os americanos não falarem dos ETs, nós vamos abrir e falar. A disclosure, né, a abertura, a desclassificação de arquivos militares
na maioria dos países do mundo, agora os Estados Unidos começou, mas a maioria dos países do mundo, a começar pela França, Reino Unido, depois se espalhou no mundo inteiro, isso é um programa. Então, os governos começam a desclassificar arquivos militares para as pessoas terem acesso a informações militares que antes eram segredos nacionais, eram segredos de segurança nacional, para preparar. Nós estamos sendo paulatinamente preparados para um contato. Os governantes sabem que ele vai haver. O próprio Barack Obama recentemente deu uma entrevista muito esclarecedora a esse respeito. Claro que existe, mas eu não posso falar tudo o que eu sei. Eu não tenho permissão para falar. E são eles que mandam? Os extraterrestres que vão falar agora falam? Não, na verdade não. Na verdade isso é julgo nosso. A própria ONU tem um departamento de relações exopolítica. E você acha que está perto para o William Bonner falar boa noite, os extraterrestres o William Bonner não deve estar encarnado quando isso acontecer. Ah, não? Então vai demorar. Um pouquinho. Eita, pensei que ia ser mais rápido. Eu já não vou ver essa história, vocês têm chance. Nossos filhos, talvez, né? Talvez antes. Que nasceram depois do ano 2000. Talvez antes. Tudo vai depender do nosso padrão evolutivo, né? Então tá mal. Nessa equação, você tem dois lados. Você tem um lado confederado, que é o lado ético, que tem uma diretriz que não permite a interferência. Eles só podem amparar, não intervir. E você tem um outro lado, que é negativo, que é representado pelos draconianos, mas não é só draconiano que tem lá. Esses julgam o planeta Terra deles, são eles que fazem a maior parte das abduções nos Estados Unidos, totalmente estudados pelo David Jacobs, só que ele não fala reptilianos, ele fala reptilianos e não draconianos, né? Mas são draconianos, que a maior parte das abduções nos Estados Unidos são feitas por eles. E eles querem tomar o planeta. Esses sim querem colonizar o planeta. Então a guerra que hoje a gente vê, ela é uma guerra muito além do que a humanidade percebe. E ela ocorre silenciosa, porque ela ocorre mais no plano astral do que no campo físico. Mas ela existe. Apesar de você ter falado que os extraterrestres estão observando lá na Ucrânia e tal, existe alguma influência de algum extraterrestre ruim a favor do Putin ou coisa dúvida. Assim? A ação do Putin é Illuminati. Né? A Ucrânia é só o primeiro passo que ele quer para aumentar a área. Ele quer voltar à União Soviética. Ele não quer a Rússia. Isso que ele está fazendo não tem nada a ver com o nazismo. Né? É desculpa para boi dormir. Né? Mas ele é humano, tá? Tem muita gente falando, não é mais ele, é o entrante. Não, é ele mesmo. Só que ele é ligado a esses seres que a gente chama de governo oculto. Que são seres realmente que acham que a Terra é deles e eles querem tomar na paulada o comando do planeta. Mas aí, quem que seriam os reptilianos, os draconianos? Os draconianos são reptilianos, mas a gente tem uma mania, né? Meu pai jogou no Palmeiras, então eu nasci com sangue verde, não tinha muita opção. Se eu disser que todo corintiano é ruim, eu vou estar mentindo. Se você é um ET, está numa nave e assiste os programas de televisão da Terra, você vai falar todo adâmico é ruim. Não é real. Né? Os adâmicos da Terra não têm evolução, mas os pleiadianos são adâmicos e são ótimos. Os reptilianos têm espécies, são subespécies, como nós temos também. Né? Aqui na Terra nós temos os brancos, os negros, os amarelos, os vermelhos, não temos? Então, você tem subespécies. Os draconianos são uma subespécie dos reptilianos. Eles aportaram na Terra logo depois do dilúvio bíblico na África. E eles têm um comando, eles têm realmente um comando aqui na Terra, junto com os seres que vieram para cá, porque quando a Terra não tinha civilização, ou mesmo no início da civilização, vinha gente de outros planetas para cá para minerar, para pesquisar, para tentar colonizar, para roubar o que a gente tinha aqui de reservas. Não é só português, inglês, holandês, belga, francês que faz isso. Os ETs também fazem, fizeram isso lá atrás. Né? E algumas dessas naves quebravam, eles ficavam presos aqui. Você fez bobagem, filhinho, você vai ficar lá. Então você tem esses seres aqui vivendo, alguns em corpo físico, outros não, que compõem esse lado errado da força, que são os atrasados, são os seres trevosos da Terra, magos negros e tudo. Eles têm muito poder. Não é à toa que Jesus disse, há mais de 2000 anos atrás, o mal na Terra está bem estabelecido, o bem está por se estabelecer. Está na Bíblia. Então esse mal são esses seres. E eles acham que a Terra é deles. E eles querem colonizar a Terra, eles querem deles. Por isso que eles estão loucos, que agora vai ter uma mudança vibratória e eles vão para onde? Eles vão ser erradicados daqui. E a Terra é deles, que negócio é esse?
Entendeu? Então eles fazem todo o possível para atrapalhar esse momento, para que a gente não consiga evoluir moralmente mesmo. E essa guerra aí da Rússia com a Ucrânia, que eu acho que vai ser um pouco mais longa do que a gente espera, embora eu não acredite numa guerra mundial, não acredito mesmo. Eu acho que vai ter intervenção, não vai ter permissão dos espíritos superiores da Terra para isso. Mas isso é um movimento na tentativa de frear mesmo a caminhada da humanidade para algo melhor. Tá, então a gente pode considerar que essa guerra possui uma intervenção da espécie draconiana. Sim. E eles estão agindo não em corpo físico, mas em corpo astral. Em corpo astral. Isso. Então, como se fosse, sei lá, como se estivessem possuindo corpos humanos para tomar. Não precisa possuir, não. Eles vêm falar com você como um preto velho, um caboclo, eles comandam, os Illuminati são deles.